Saúde agora começando e hoje a gente vai falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A nossa convidada é a Priscila Dossi, que é médica psiquiatra e psiquiatra da infância e da adolescência. Priscila, obrigada, viu, por aceitar falar aqui com a gente e tirar as dúvidas sobre esse assunto tão importante, né? Eu que agradeço. Então, para a gente começar, o que é esse transtorno? É um transtorno? É uma doença? Então, na psiquiatria, a gente fala dos transtornos como a gente fala das doenças nas demais classificações da medicina, né? Então, o TDAH, ele é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente classifica ele dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, que é do desenvolvimento da parte, digamos, neurológica mesmo, da criança, do adolescente, do adulto. E nós temos ele geralmente a gente avalia três áreas, né? Duas principais e mais uma. Então, a gente avalia a hiperatividade, né, que é aquela agitação importante, aquela inquietação, a criança que não para, não senta, né? Nós temos a desatenção, que é uma dificuldade no foco, na concentração, que combina geralmente com uma dificuldade na aprendizagem. E nós temos a questão da impulsividade do sintoma mais opositor, né, que pode estar associado ou não. E aí nós temos o TDAH classificado em três tipos. Nós temos o tipo que é só a hiperatividade, nós temos o tipo que é só a desatenção ou o tipo combinado, que é a hiperatividade com a desatenção. E normalmente o diagnóstico é feito na infância, desde pequenininho ou a partir de 10 anos? Como que funciona? Quando a gente começa a perceber que a criança pode ter esse transtorno? Geralmente o diagnóstico ele pode já ser feito numa idade que a gente chama de pré-escolar, ali por volta dos 4, 5 anos, antes da criança ir para a escola, mas é na escola que chama mais a atenção, que geralmente é feita assim a maior parte dos diagnósticos. Porque quando a criança não para na carteira, é quando a criança não tem foco, é quando a criança precisa aprender e não consegue, acaba tendo algum atraso na aprendizagem por conta disso, não muitas vezes por conta de um déficit intelectual. Então, normalmente na fase pré-escolar pode ser feito, mas na escolar é o mais comum de ser feito. E aí, feito o diagnóstico, o que que acontece com essa criança? Ela passa por tratamento? Como que é? A gente recomenda que ela passe sim por uma avaliação, né, que faz esse diagnóstico, e depois do diagnóstico é recomendado um segmento, né? Normalmente o tratamento ele consiste tanto na avaliação da necessidade de medicação. Então, nós damos as medicações. A primeira escolha é ainda os psicoestimulantes, que nós chamamos, que é uma classe de medicação que nós temos, mas nós temos outras medicações que também podem ser associadas, né? Crianças com muita agitação, ou crianças com comorbidades, né? Ansiedade, depressão, utilizam-se de outras medicações, e também a terapia. Né? No geral, a gente fala muito do TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que auxilia muito essa criança no desenvolvimento mesmo de estratégias para organização, de estratégias para lidar com aquela inquietação, com o foco, né? E também, se necessário, para criança e adolescente, quando eles têm uma dificuldade escolar maior, a gente recomenda outros profissionais, muitas vezes um psicopedagogo ou auxílio de um pedagogo, para o desenvolvimento da parte de aprendizagem, né? Porque o TDAH, né, no geral, ele acaba dificultando um pouco a aprendizagem da criança na escola, e essa criança pode estar ficando com alguns déficits. Então, isso auxilia bastante também nesse desenvolvimento. Normalmente, esse é um transtorno que leva para a vida adulta? Pode acontecer, tá? Pode acontecer de remitir na vida adulta ou de permanecer na vida adulta. E aí merece o tratamento, né? Na vida adulta também. E hoje em dia a gente tem um novo critério, né, de diagnóstico, que é do TDAH que surge no adulto, que é uma criança que você faz todo um histórico, nunca foi diagnosticado na infância, na adolescência, mas que de repente é diagnosticado na vida adulta e realmente aparenta um desenvolvimento na vida adulta. São alguns casos mais recentes que nós temos tido, digamos, os estudos a respeito, mas que possivelmente já sempre aconteceram e antes só a gente não tinha esse diagnóstico feito. E como que é o adulto com TDAH?
No geral, é aquele adulto que é muitas vezes inquieto, se ele tiver o composto, digamos assim, da hiperatividade, né? Então, é aquele adulto muito agitado, mais impaciente. Normalmente, são pessoas mais impulsivas, que nós dizemos, então fazem coisas sem pensar, têm atitudes impensadas, então, maior dificuldade de relacionamentos amorosos, de relacionamentos no trabalho, maior dificuldade de se submeter a autoridades, maior dificuldade nos estudos, por exemplo, na faculdade, uma tendência muito maior a tudo que se expõe a risco, né, que é mais impulsivo, seja uso de drogas, cigarro, bebida, exposição à prostituição maior, né? Então, tudo que é risco, muita exposição à velocidade, muitas vezes a questão da velocidade até grave, né, a gente diz, e também o componente da desatenção pode estar presente sim. Então, é aquele adulto que vai sair de casa, esquece a chave, esquece a carteira, esquece o celular. Claro que isso todos nós fazemos uma vez ou outra, né? Mas é aquele adulto que frequentemente não se recorda, não sabe onde guardou, não consegue, porque não tem o foco na hora de fazer alguma coisa, então já não se recorda do que fez, né? Aquela pessoa que está sempre atrasada, que está sempre desorganizada, contas atrasadas, e você vê que não é porque a pessoa se dispõe a falar, não, não vou fazer. É uma pessoa que não consegue, né? Aquela dificuldade na organização e no planejamento. E esse transtorno pode ser confundido com outros transtornos ou simplesmente com um mau comportamento? Ah, ele é esquecido porque não presta atenção. Ou, ah, estou com muita coisa na cabeça, por isso que eu esqueço tudo. Pode ser confundido com outras coisas? Pode ser confundido tanto com que a gente vê que fala que é uma criança mal educada, ou um adulto muitas vezes muito mal educado, ou com outros transtornos também, né? Então, assim, eu acho que essa criança aqui é opositora. Pode até acontecer da gente ter o TOD junto, né? Mas muitas vezes é só uma impulsividade do TDAH, que a criança não consegue seguir regras, não consegue parar quieta, então parece que ela não obedece. Né? E é muito comum mesmo a gente ter essa taxação isso aí é falta de. A gente ouve muito isso aí é falta de cinta, isso aí é falta de dar umas palmadas, né? E não é que a criança não queira fazer, a criança realmente ela não consegue, né? Isso falando até mais da criança mesmo. Então, sim, é muito comum ser confundido com aquela criança que é mal educada, que os pais não educam, e muitas vezes a gente vê por trás um esforço grande dos pais para manejar essa criança, mas não conseguem porque a criança não consegue essa regulação sozinha. E diante disso, o que que o pai, a mãe ou o amigo daquele adulto precisa prestar atenção para falar: opa, tem alguma coisa errada, vamos procurar ajuda? Quando a pessoa começa a ter prejuízos, né, então a criança começa a ir muito mal na escola, apesar de se esforçar, a criança não consegue ter amigos, com muitas queixas, por exemplo, na escola de comportamento, ou o adulto que tem muita dificuldade de parar num emprego, de terminar uma faculdade, fica em muitos relacionamentos amorosos, porque os relacionamentos acabam sendo mais fugazes pela dificuldade da paciência, pela dificuldade do lidar, né, aquela ansiedade, aquela inquietação. Então, quando nós vemos tudo isso, e a gente vê que assim, não está normal, está tendo prejuízos, né? Quando a gente olha para os prejuízos, então, sim, é hora de buscar ajuda. A criança, com certeza, não vai ter essa iniciativa. E muitas vezes o próprio adulto não consegue se enxergar dessa forma. Porque ele fala, não, mas eu sempre fui assim, e sempre foi assim, minha mãe nunca me levou em lugar nenhum para procurar ajuda, e a vida é assim mesmo. Então, quem vê de fora e consegue ver esse prejuízo, a gente fala, leve para fazer uma avaliação, mesmo que não seja, né? Que bom que não é, mas se precisar de ajuda, pronto, a gente já vai dar o passo inicial, né? É muito mais fácil pegar tudo no começo do que a gente correr atrás dos prejuízos depois. E fazendo o tratamento de forma adequada, é possível ter uma vida normal, tanto a criança quanto o adulto, fazer todas as atividades, se relacionar? Sim, com toda certeza. Com toda certeza é possível ter uma vida dentro do mais normal possível, né? Então, a criança e o adolescente, o adulto, consegue conter melhor essa impulsividade. Então, tem aquele momento de pausa antes de ter uma atitude que muitas vezes pode prejudicá-lo.
um desenvolvimento melhor da questão da aprendizagem, então um desempenho melhor na escola, uma melhora da autoestima, uma melhora dos relacionamentos com colegas, com amigos, uma melhora do relacionamento com os próprios pais, porque isso a gente vê que os pais vão ficando cansados e isso vai minando o relacionamento dessa criança e desse adolescente com esse pai também. São pais que vão ficando exaustos, né, com essa dificuldade de lidar. O adulto não para, digamos, em relacionamentos, então é um adulto que vai conseguir ter mais paciência dentro de um relacionamento, que vai conseguir construir mais coisas, né? Então, realmente, acho que a construção maior dentro do tratamento e, sim, uma possibilidade de viver uma vida o mais normal possível com o tratamento adequado. Priscila, pelo que você vê aí ao longo da sua experiência, ainda é necessário falar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Muita gente ainda desconhece esse transtorno e acaba achando que é outra coisa, como a gente já disse aqui. Muita gente desconhece, tá? Muita gente desconhece. Uma coisa muito comum que eu pego no consultório é porque a gente faz uma investigação da história familiar da criança, porque a genética é muito importante, né? No TDAH, a gente tem uma herança genética relacionada. Então, é muito comum a gente perguntar, e aí os pais falam assim: ah, não, ó, por exemplo, eu dava muito trabalho na escola, mas eu nunca fiz tratamento. Mas é porque antigamente se tinha menos informação. Mas, assim, não é porque você não fez tratamento que você não tinha, né? E muitas vezes o que a gente vê é as pessoas, às vezes, resistentes e falam: não, mas na minha época, isso aí resolvia com cinta. E, nossa, isso é muito comum de ouvir. Isso aí a gente resolvia colocando de castigo. Isso aí a gente resolvia. Então, a gente tem muito isso ainda, né? E essa falta de informação faz a criança ficar taxada como a chata, mal educada, por todo mundo, muitas vezes até dentro da família, dentro da escola, que as figuras que deveriam estar dando esse suporte, esse auxílio, são as figuras que acabam condenando essa criança a outros pseudodiagnósticos que realmente nem existem, assim, né? E não levando para um tratamento adequado para que essa criança consiga melhorar. E diante disso, qual que é a orientação que você dá para quem está assistindo a gente nesse momento? O que a gente diz é a empatia de sempre, né, de se colocar no lugar do outro, de enxergar aquela dificuldade do outro e buscar auxílio o quanto antes, né, seja de um psiquiatra, seja de um psicólogo, seja de alguém que esteja próximo que pode te levar para um tratamento mais adequado, talvez um psicopedagogo. Então, nós dizemos assim, tudo que é feito mais cedo é mais fácil, geralmente, da gente conseguir manejar e melhorar, e o sofrimento acaba sendo menor ou pelo menos menos prolongado, né? Então, a gente diz o quanto antes melhor e mais empatia, né? Assim, enxergar melhor o outro, a dificuldade que o outro está tendo, não simplesmente taxar como falta de educação e outras questões que muitas vezes não são verídicas. Priscila, muito obrigada, viu, por falar com a gente aqui do Saúde Agora, explicar esse tema tão importante que muita gente, eu confesso que acho que não sabia, né? E agora está aí cheio de informação. Muito obrigada. Eu que agradeço, até uma próxima. Fica aqui o convite e fica o convite para você de casa também acompanhar o Saúde Agora da semana que vem. A gente vai atrás de um especialista para tirar todas as dúvidas para você. Tchau!